que vai dar certo agora. Não, Então, tudo bem. então, eu tinha comentado com você sobre conversar a respeito do gnosticismo, né? Uhum. Aí é você que é o professor, aí você que diz por onde a Eu não gente mando começa. nada. Quem manda nesse programa é você. Eu aqui só faço o que me mandam. Sou o último que fala, primeiro que apanha. Não, é que o gnosticismo começou como com as seitas gnósticas, né? Nos primeiros anos do cristianismo. Bom, o gnosticismo é um nome, vamos dizer, um nome abrangente de uma multiplicidade de fenômenos assim, alucinantes. Aham. Tá? É um conceito até meio controvertido em algumas das suas aplicações. Tá? Uhum. Mas, grosso modo, onde há uma série de escolas cujo caráter gnóstico não é mais discutido, é ponto pacífico. Né? E algumas características que não são tanto doutrinais, mas mais assim psicológicas e existenciais, que são comuns a todas as escolas gnósticas. Então, independentemente de controvérsias acadêmicas, existe um certo núcleo, né, de vivências espirituais, intelectuais, que nós podemos caracterizar como gnósticas. Seria difícil você achar uma unidade, encontrar uma unidade doutrinal nas escolas gnósticas, mas uma unidade existencial psicológica existe, sim. É porque você costuma usar a maneira como o Eric Voegelin coloca, não é? Ele descobriu um vínculo assim entre as seitas gnósticas, que eram as seitas heréticas, com esses movimentos políticos de hoje em dia. Seria por aí, né? Não, não foi ele que descobriu isso. Uhum. Já tinha muita gente trabalhando nisso, né? Entre outros, o famoso teólogo Hans Urs von Ah, Balthasar von já tinha Balthasar. mexido Uhum. nisso, Uhum. Albert Camus já tinha mexido nisso, o historiador americano Norman Cohn escreveu coisas importantíssimas a respeito. Uhum. Quer dizer, não é uma coisa assim característica de Eric Voegelin, entendeu? É uma linha de investigações que muita gente andou contribuindo, né? Muita gente Uhum. de grosso calibre acadêmico, assim, gente muito séria, né? Entendeu? Então, não é um assunto para bate-boca de moleque, né? E qual seria esse vínculo? Bom, o vínculo é o seguinte, quer dizer, o essencial, vamos dizer, da experiência gnóstica de fato, a revolta contra Deus. Uhum. O gnóstico é um crente, né? Ele acredita em Deus, mas acha que Deus é mau. É um revoltado contra Deus, é uma pessoa, vamos dizer, a experiência básica de nós é o terror do cosmos, tá entendendo? Uhum. E sente que foi jogado num cosmos que não faz sentido, um cosmos absurdo, do qual ele tem que se evadir de alguma maneira. Tá certo? Isso então seria o fundo comum a todos os gnósticos, né? Existe um outro elemento também que vamos dizer, mas que não é, eu não acredito que seja traço universal do gnóstico, porque não se aplica ao gnosticismo moderno, que seria a ideia de você poder escapar deste universo ruim mediante uma ascensão espiritual que te iguala, por assim dizer, a Deus, tá certo? De alguma maneira, ou te absorve em Deus, Uhum. e você então está pairando, né, Mas sempre pelo acima conhecimento, né, no da caso. meleca universal, através do conhecimento. Mas isso não, embora isso seja o traço mais saliente do gnosticismo, desde o ponto de vista teológico católico, porque daí eles opõem a salvação pelo conhecimento, salvação entre aspas, pelo conhecimento, a salvação pela fé. Isso não é característica geral do gnosticismo. Isso é Tá. uma peculiaridade de algumas escolas. Isso não se aplica, por exemplo, ao gnosticismo moderno, ao gnosticismo revolucionário. Agora, o ponto importante dessas pesquisas do Kohn, do Voegelin, Balthasar e outros é o seguinte, é que a partir de um certo momento na história moderna, especialmente no século XVIII, algumas seitas gnósticas saem do armário, tá entendendo? E viram se transfiguram em movimentos de massa, né? Através, sobretudo, da atuação no dia dos intelectuais. Quer dizer, o século XVIII é o século em que emerge o intelectual como tipo formador da opinião pública, tal como nós o conhecemos hoje. E a influência gnóstica nessas pessoas era enorme, né? Sobretudo todos os doutrinários da Revolução Francesa, né?
Então, a partir daí, aquilo que antes era uma série de cultos mais ou menos fechados, culto esotérico mais ou menos fechado, acompanhando todas aquelas práticas esotéricas que supostamente arrebatariam o indivíduo para fora da confusão cósmica, o que pode acontecer na esfera intelectual, mas não pode acontecer na esfera existencial. E o característico do gnóstico é achar que ele se transforma automaticamente naquilo que ele conhece, tá certo? O que só é, vamos dizer, o que só é válido sob certo aspecto, e não literalmente, né? Quer dizer, o próprio Aristóteles dizia que a alma é tudo que ela conhece, muito bem, mas ela é do ponto de vista cognitivo, não quer dizer que quando você conhece o elefante, você se transforma existencialmente em elefante. Né? Uhum. Do mesmo modo, você saber alguma coisa sobre Deus não o transforma em Deus. Uhum. Também há o problema de que muitas dessas escolas usam uma linguagem simbólica, e às vezes uma linguagem meio cifrada, na qual fica difícil você saber qual é o limite entre o figurado e o literal. Está compreendendo? Sim. Então, uma vez conversando com um sujeito que era ele próprio uma mistura de teólogo católico com gnóstico, que era o Rama Kumaraswamy, ele me disse que nesse assunto esotérico tudo tem duas respostas, sim e não. Então você vê que isso não facilita em nada as coisas. É verdade. Então, tudo que você vai estudar aí exige uma análise muito meticulosa, onde você separa as várias camadas de sentido. Você diz que a resposta é sim e não, quer dizer que é sim num determinado sentido e não em outro determinado sentido. Não sim e não no mesmo sentido. Isso é absurdo, puro e simples. Mas você descascar esses vários sentidos, você elucidá-los, né? É um problema de análise bastante complicado. A Simone Weil, né? Sim. Que era alguém que a Hilda costumava ler muito, né? A Hilda Hilst. Sim, sim. E ela, no final da vida, ela já era realmente uma gnóstica, assim, né? Naquele sentido. Acho que até ela se identificava com os cátaros, se eu não me engano. Eu escrevi algo sobre isso. Por um lado era uma moça admirável, por outro lado era uma cretina. Eu acho que esse negócio gnóstico, o gnosticismo não é bem uma doutrina, o gnosticismo é uma experiência pela qual, em certos momentos, todo mundo passa. Mas, alguns passam por 5 minutos, outros passam por 5 anos, outros passam pela vida inteira. Né? Quando fica muito tempo nisso, é sinal de que emburreceu. Eu acho mesmo a ideia de fazer revolta contra Deus, eu acho uma coisa muito engraçada, como o negócio do Barão do Munchausen, de se puxar para fora da água pelo cabelo, né? E alguns, para não dizer que estão revoltados contra Deus, inventam um demiurgo, né? Deus seria completamente transcendente, não tem nada a ver com esse mundo. Eles conhecem as várias camadas de Deus, tá entendendo? Eles estão tão por dentro das coisas, né? Mas olha, essas grandes doutrinas, essas grandes formulações doutrinais, para mim, eu não levo nem um pouco a sério, porque vamos dizer, a minha vida foi dedicada exatamente ao que se chama filosofia. A filosofia é a busca da sabedoria. E eu, depois de muito errar, eu entendi, vamos dizer, que a sabedoria não consiste em você conhecer grandes verdades doutrinais universais. E grandes verdades se condensam em fórmulas lógicas que até um computador pode repetir. Você identifica a sabedoria pela compreensão que o indivíduo tem da situação concreta, particular. Quando nesta situação, vamos dizer, ele enxerga, vamos dizer, a conexão e a tensão dialética entre o particular e o universal e consegue elucidar isso, aí está exercendo a sabedoria. Naqueles momentos, que eu acho que ninguém é sábio 24 horas por dia, né? E ao longo da vida, muitos negros que eu conheci que tinha essa fama de sábio, quando eu via na situação particular concreta, o sujeito só falar besteira, embora fosse capaz de fazer exposições metafísicas maravilhosas, né? Então, eu entendi que existe uma diferença entre a verdadeira sabedoria e essas altas esferas gnósticas onde esses indivíduos dizem penetrar através de ritos fantásticos, né? O que eu vi de burrice nesses meios tradicionalistas é um negócio assim do outro mundo, entendeu? Só que é um outro nível de burrice, é burrice espiritual, né? Burrice espiritual. Burrice espiritual, burrice espiritual.
Qual seria a diferença entre a burrice espiritual e a intelectual comum? A burrice espiritual, o nego está arriscando a salvação da sua alma diretamente, tá entendendo? Uhum. Está brincando com coisa que não é para brincar, né? Por exemplo, a ideia, vamos dizer, do conhecimento supremo, né? Você pode chegar ao conhecimento supremo. Se você pode chegar ao conhecimento supremo, Deus não vetou nada para você, você pode saber tudo. Tá certo? Só que é ele que está levando você lá, ele leva você e traz de volta. E no dia seguinte, tu pode, quando tu acorda, tu não sabe nada mais. Uhum. Então, eu não acredito nessa transfiguração definitiva. Eu só acredito no acesso ao conhecimento supremo, mas existencialmente, isto pode render muito pouco para você. Você está entendendo? Sim. Aquele vislumbre que você tem, aquela visão, por mais clara que seja, por mais, vamos dizer, por mais profunda que seja a sua intuição intelectual, não garante a transformação da sua pessoa naquilo, não só garante, como eu acho que essa transformação é impossível. Eu acho que a força agente da nossa inteligência vem de Deus mesmo. Isso aí eu te digo por experiência própria, experiência real. Você quer entender o negócio, você não entende, você reza, você pede a Deus, Deus faz você entender. Você dorme sem saber, acorda sabendo. Você não sonhou, você não teve visão, você não teve coisíssima, mas está sabendo. Você está entendendo? Uhum. Você dorme mais burro, acorda mais inteligente. Mas isso não quer dizer que você vai permanecer mais inteligente. Quer dizer, a força ativa é sempre Deus, é sempre o Espírito Santo, tá entendendo? Que está ali te dando aquilo. Então, vamos dizer, a atitude de devoção, ela não pode ser transcendida. Você está entendendo? Uhum. Você não se transforma em Deus. Né? Entendi. Quando o Cristo diz, vós sois deuses, ele diz, vós sois deuses. Bom, você se transforma num desses deuses. Você descobre como é que se diz, patamar divino ao qual você pode ascender, mas não quer dizer que você virou, né? Um dos membros da Santíssima Trindade. Tá entendendo? Isso faz-me rir. Esse pessoal que tem a mania de estudar muito Zen budismo, um budismo que tem essa ideia da iluminação como aniquilação do eu, né? E que não vai existir nem esse eu para devotar nada, né? Olha, eu não sei, esses caras podem ser todos muito sábios, mas daí quando você dá uma situação, você pega, por exemplo, o Dalai Lama, né? O Dalai Lama é um homem que está nos mais altos patamares espirituais, etc. Dá uma situação concreta para o nego analisar, só sai besteira, mas besteira da grossa, você está entendendo? Tanto que o homem chegou a puxar o saco do regime comunista. Eu digo, porra, mas aí que brincadeira é essa? Mas na Igreja Católica você encontra a mesma coisa, os mais altos hierarcas da Igreja Católica, né, que ficam aí, por exemplo, defendendo por exemplo, o celibato clerical, e acho que os meninos que tocam punheta vão para o inferno, né? Eles vão lá e fazem acordo com o governo comunista, o Roberto Panos, tá entendendo? Com o que se excomungam a si mesmos automaticamente, porque tem decreto papal excomungando automaticamente o nego que colabora com o regime comunista, o nego vai lá, se excomunga a si mesmo, e depois ela sai cagando regra moral para a humanidade. Tá entendendo? Então, depois aí não tem sabedoria, você tá entendendo? A sabedoria você não vê nas grandes verdades que o nego enuncia, você vê na visão que ele tem da situação real e concreta. Você está entendendo? Sim. Mesmo que não tenha a possibilidade de agir, né, é você compreender o que está realmente acontecendo na sua situação e na situação em torno, você ter esta lucidez, aí é que é a prova dos 9 da sabedoria, entendeu? E nesse sentido, eu digo, olha, o número de sábios aparentes que tem no mundo é muito grande, gente que vem com grandes verdades doutrinais, seja de ordem metafísica, seja de ordem teológica, é muito grande. Mas quando chega na prova da realidade, o nego tropeça e se borra todos, tá entendendo? Tá compreendendo? Sim, tô acompanhando. Então, por uma circunstância pessoal minha, eu desde moleque, assim, a minha grande ambição era exatamente essa, entender o que está acontecendo. Porque eu tinha a impressão de viver entre cegos, malucos, né? No começo não, no começo eu achava que todo mundo era inteligente, todo mundo estava entendendo tudo, só eu não estava entendendo nada.
Quando eu descobri que ninguém estava entendendo nada, eu fiquei apavorado. Uhum. Pô, então eu vou ter que me virar sozinho, pô. E daí passei a buscar a tal da sabedoria, entendeu? E essas duas conclusões, para mim, eu acho que são conquistas definitivas, né? A verdade não está nem no universal, nem no particular, mas está em você conseguir ver a tensão exatamente entre os dois, e você perceber um fundo de verdade universal na situação particular que você está vivendo, e que você está observando em você, na sua vida, na sociedade em torno, está entendendo? E você conseguir perceber, vamos dizer, nos dados da realidade, o fundo da verdade, a luz da verdade ali na situação concreta. Porque dizer grandes verdades doutrinárias, bicho, papagaio, se você ensinar, ele repete igualzinho, entendeu? Uhum. Quer dizer, Queria saber o seguinte, como você estava falando, a gente vive numa periferia do cosmos aqui, mergulhado no infinito. Nada, falando em termos de possibilidade, nada impede que se pense que do outro lado, sei lá do que, exista outras pessoas como nós, mergulhadas, perdidas aí no infinito, não é? sim, mas veja, quando a pessoa tenta imaginar o que tem para dentro desse infinito, ela está transformando esse infinito num objeto. Uhum. O objeto é aquilo que cabe dentro da mente dela. Então ela já escapou da realidade nesse mesmo momento. O infinito Entendi. não é para ele ser conhecido. É para ele te ajudar a conhecer o que existe. Você está entendendo? O infinito passa por dentro de nós e dá vida à nossa inteligência. Você está entendendo? Uhum. Deus não pode ser objeto de conhecimento, ele é sempre sujeito. Ah, sim, mas Aquele verso de Paul Claudel, Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Sim, mas é que eu já misturei então os conceitos de infinito enquanto espaço infinito e... Não, se é só espaço infinito, não é infinito, porque uma coisa que é só espaço já está limitada. Eu falo infinito, estou falando infinito em todo sentido, infinito absoluto, sem limitação de espécie alguma. Certo. Tá certo? Portanto, não é nem espacial, nem é supraespacial, é supratemporal, supranumérico, etc, etc. A dificuldade de apreender a noção de infinito e, portanto, a tendência de quantificá-lo, de espacializá-lo, de temporalizá-lo, é um sinal de baixa inteligência do homem moderno. Né? É uma coisa que você fala da gnose de Princeton. Você que fala sobre isso, não é? Pois é. Que já seria o outro lado daquilo que eu estava falando, incapaz de transcender o espaço-tempo. Aí já existe essa parcela, essas pessoas que divinizam o espaço, no caso, como são esse pessoal de Fritjof Capra. Exatamente. Esses camaradas eles são por exemplo, como a gente falou de sacerdotes de cultos primitivos, às vezes, né? Eles estão impressionados com fenômenos da natureza. Por exemplo, o negro que descobre que existem forças sutis da natureza, energias sutis, ele já acha que descobriu Deus, você tá entendendo? Quando energia, matéria sutil, os caras já falam disso há milênios. Se é matéria sutil, não tem nada espiritual, isso é matéria, porra. A pessoa não pode conceber o mundo do espírito em termos, vamos dizer, o mundo do espírito não pode ser imaginado, ele pode ser, de certa maneira, pode ser compreendido intelectualmente na medida em que você deixa ele a iniciativa, tá entendendo? Ele só pode ser compreendido existencialmente como fonte iluminante da sua própria inteligência. Ele não pode ser apreendido, você está entendendo? É inteligido de alguma maneira, é inteligido porque você vê aquilo atuando em você mesmo. Você sabe que você mesmo é finito, finito não só no sentido temporal e espacial, mas finito no sentido de que você, por dentro, você é incompleto. Tem um monte de buracos em você, tem hiatos em você. E você é completado pelo infinito. Se não tivesse o infinito atuando agora mesmo, eu não conseguiria falar para você, você não conseguiria me ouvir, porra. Então, veja, até no sentido físico, é verdade, você tem, vamos supor que você seja um elétron, né? Aonde estaria o elétron mais próximo? Estaria a centenas de metros de você, né? Sim. E entre você e ele, não tem nada. Então, até no sentido físico, nós somos preenchidos pelo infinito. O infinito, a frase de São Paulo Apóstolo, nele vivemos, nos movemos e somos.
Você está entendendo? Então não adianta você querer abarcar isso aí. Ao contrário, você tem que se deixar abarcar consciente. Você fisicamente já está abarcado. Então é só deixar que a sua inteligência funcione na mesma escala finita em que você existe. Admitir a sua condição finita e a sua abertura para o infinito. É só isso. Uhum. É o negócio do Einstein, aquela frase maravilhosa. Nada é tão ininteligível quanto o fato de tudo ser tão inteligível. É verdade. Então você, a partir da hora que você entende isso, todos os fenômenos da realidade, da natureza, se tornam para você um mistério de luz, não um mistério de trevas. Está compreendendo? Sim. E é isso o segredo. Agora, se o sujeito não é capaz de fazer isso, então ele entra pro gnosticismo, ele fica com terror, pânico, você está entendendo? Uhum. Ele acha que o universo está muito mal governado, tá certo? E que ele precisa governar tudo, ele precisa tomar o poder, tá entendendo? Senão isso aqui vai para água abaixo. Então ele tem que dominar o infinito, tá entendendo? É claro que o sujeito desse é idiota, tá entendendo? Idiota no sentido grego do ídios. Ídios é o mesmo, quer dizer, ele só está vendo o umbigo dele, né? Uhum. Ele não consente em ser um pontinho no infinito como nós, você está entendendo? Um pontinho privilegiado. Privilegiado por quê? Porque é um pontinho que tem consciência dessa sua posição no infinito, e é um pontinho que recebe esse influxo do infinito conscientemente, rapaz, que é uma coisa maravilhosa. Entendeu? Uhum. Então é isso aí que o neguinho precisa aprender. Entendeu? Sabe? Olhar para o céu, entender que para além do céu tem outro céu, e depois para além dele tem outro, e quando termina tudo ainda tem mais, entendeu? Uhum. E quando terminar tudo o que existe, existe ainda a possibilidade infinita. Uhum. E a possibilidade infinita é a onipotência. E a onipotência é Deus. Isso é um mero fato, você está entendendo? Não é uma doutrina teológica, não é uma crença, é um fato. Você tem obrigação de entender isso. Agora, se ele entende, entra nessa punheta mental, você está entendendo? Que acredita que vai conseguir descrever toda a estrutura da realidade e dominar aquilo. O conceito, vamos dizer, do infinito e da onipotência, a pessoa tem dificuldade de entender. Porque você obtém, eu chego a entender um pouco isso, por uma espécie de dialética negativa. Você vai se desfazendo da sua confusão conceitual, você entende que existe um fato que não é dizível, não é abarcar, mas ele está presente. Esse é objeto de experiência. Porque o pessoal pensa, o infinito não pode ser objeto de experiência. É claro que pode. Uhum. É evidente que pode. Não o infinito quantitativamente, mas o infinito que atua através de você, que está te aumentando naquele momento, que está te dando possibilidades que você não tinha. Você vê isso acontecer. Está entendendo? Sim. Sabe, eu comecei a pensar nisso, Yuri, quando eu era moleque, porque eu gostava muito de desenhar, né? Mas, às vezes eu me enchia o saco de desenhar e ficava 2, 3, 4 anos sem desenhar. Quando eu voltava a desenhar, estava desenhando melhor do que antes. Uhum. Como é possível isso? Se eu vi os negros treinando o dia inteiro, né? Algo aconteceu. Se apareceu em uma possibilidade que eu não tinha, eu fui transformado. E se não fui eu mesmo que me transformei, foi algo que veio de fora. Uhum. Esse algo que veio de fora, às vezes, se ele me aumentou, se ele alargou o círculo das minhas possibilidades, tá certo? Então, porque ele me transcendia, pô. Ah, pois é uma experiência simples, mas como essa existem muitas outras. E eu acho que as pessoas estão perdendo uma oportunidade incrível quando elas se esquecem disso e ficam ligando com esses idiotas tipo Richard Dawkins, etc., que acham que sabe tudo, entendeu? E que o problema do Richard Dawkins é a pura falta de cultura, é só isto. É esse que escreveu o livro The God Delusion, A Ilusão Deus, né? Ele não entende nada do negócio, mas nada. O conhecimento da religião que ele tem, conhecimento do almanaque, dá palpite em tudo que não sabe. É uma vergonha. E mais vergonha ainda de existir quem leva o nego a sério, né? Essa é todo uma... Bananeira, você está entendendo? Nasce da mesma terra, você planta bananeira, tá certo? E comido por um sujeito cujo aparato físico está preparado para absorver o gosto da banana, tem exatamente gosto de banana. Ou seja, este demônio dominador que eles fizeram não fez só impressões, ele fez um universo. Então, quer dizer, ele dentro do universo, ele fez um outro universo, simulacro, que funciona igualzinho ao primeiro, e que é indiscernível do primeiro. Então, ora, quer dizer, eu não vou me preocupar com isso, por quê? Porque ninguém vai fazer isso. Você pode se preocupar,
por exemplo, aquele negócio do 1984, né? Sim. Não admirar muito, não, porque muitas daquelas coisas dá para fazer. Né? Agora, uma coisa dessa não dá para fazer. Então, eu não vou me preocupar. Isso eu não vou me preocupar, porque como é que eu vou me emocionar com uma história que não tem a menor possibilidade de acontecer? Nem metaforicamente. Porque seria imitação total. Na verdade, para você enganar as pessoas, você não precisa de imitação total. Você inventou uma mentira, pronto, todo mundo acredita. Quer dizer, o fantástico, vamos dizer, da mentira universal que a gente vê hoje, não é que ela falsifique tudo. Não, ela falsifica 2 ou 3 coisinhas e todo mundo acredita. Não precisa nem uma mentira inteligente, você inventa uma mentira idiota, todo mundo acredita. Pois o pessoal não acredita mesmo, que os americanos institucionalizaram a tortura em Guantánamo. Né? Acreditam. Quando chegou lá, o que é a tortura? Ah, meteram uma cueca na cabeça do sujeito, fizeram o cachorro latir para ele. Né? Enquanto isso está lá o chinês cortando o pé, cortando mão e ninguém nem liga. E as pessoas acreditam que os americanos estão fazendo isso. Isso é muito assim, é uma quantidade de idiotice que já passou do humanamente admissível. Já animalizou, você tá vendo? O que precisaram fazer para isso? Precisaram construir todo um universo fictício? Não. Simplesmente botaram aquela pesquisa no Jornal Nacional e as pessoas, em vez de acreditar no que vem, acreditam no que ouvem, porra. Quer dizer, a humanidade é trouxa, não precisa. Imagina se os dominadores precisarem construir todo o universo, falsificar bananas. Não é possível, porra. Isso é uma palhaçada. Essa foi demais. E pior que o filme ainda é uma coisa tão resumida do livro, né? Que tem um livro Neuromancer que Puta, assistir esse filme já não sabe, a pessoa lê o livro. Pois é. Não. Aí só chamando o Alborguete, meu povo, aí não dá. Realmente essa foi boa, né? Mais fácil do que fazer a banana virtual, né? Vai falsificar tão bem a banana, que a banana falsa nasce até em bananeira, rapaz. Que coisa. Eu nesses filmes aí, eu tinha começado a escrever quando saiu o primeiro filme, mas aí eu resolvi esperar os dois. Então, você é um abnegado. Mas eu achei os 2 seguintes péssimos, aí eu larguei o texto pra lá. Não há saco. Não fiz mais nada. Isso aí. Qualquer pessoa que se impressiona um pouquinho com Matrix, pra mim, assim, tem que ir em 12. Pô, mas nem o primeiro você não achou. Mas tá certo, a banana não é necessária. O negócio cara, pode mandar parar, entendeu? Tinha um conhecido meu que ele trabalhava na Folha de São Paulo e encarregaram ele de testar os foquinhas que chegavam na redação, né? Então chegou a minha lá para fazer o teste, naquele tempo era a máquina de escrever. E ela pegou uma folha de papel e escreveu, começou o teste, escreveu Lauda 1 com L. Ele já acabou o teste. Lauda 1? Então aí, assim, pra mim é um problema de Lauda 1, você entendeu? O negócio da Matrix, você depois de 10 minutos, Lauda 1, acabou o teste, tchau. Quer dizer, a burrice, assim, é tão grande que não há mais o que dizer, né? Tem que virar as costas e ir embora, pô. A atuação do diabo no mundo é isso. O diabo é um gozador cósmico que faz pouco da sua inteligência, caga em você tá entendendo? E você vai achando bom. Quer dizer, o diabo, veja, Santo Agostinho dizia que a coisa que mais contenta os diabos é você aumentar imaginariamente o poder deles. Né? O diabo tem 2 poderes. Ele tem o poder de te oferecer a tentação e depois tem o poder de condenar por ter cedido à tentação. É só isso que ele faz. Ele te oferece a oportunidade de sacanagem, quando você faz a sacanagem ele te acusa. Então ele é ao mesmo tempo o tentador e o acusador. É só isso que ele faz, pô, ele não faz mais nada. Ele não é capaz de fazer a banana, tá entendendo? A história do demiurgo é só uma fábula, né? É uma fábula gnóstica. O gnosticismo também, o gnosticismo, que é uma prova, vamos dizer, permanente da estupidez humana, é o gnosticismo. E, no entanto, todos nós passamos por momentos gnósticos. Quem nunca teve um momento de revolta contra Deus? E quem não sentiu um momento assim que
não, o universo é hostil e a humanidade é inviável, entendeu? Né? Mas todos nós já sentimos isso em algum momento. Se você continuar com esse sentimento, você vira um gnóstico, pô. Né? E agora, a mutação moderna do gnosticismo, né, é o movimento revolucionário mundial, que é a maior peste que já existiu no universo e que promete livrar a humanidade de todas as pestes. Já é a divinização do Estado, né, no caso. Ele não precisa ser necessariamente o Estado, porque, por exemplo, o anarquismo, que é um capítulo importante do movimento revolucionário, odiava o Estado, não queria Estado nenhum. Mas é a revolta gnóstica do mesmo modo, entendeu? Ou seja, é a incapacidade de arcar com a estrutura da realidade, entendeu? Está pesado demais, ele não tá aguentando, por quê? Porque primeiro fechou a porta do infinito, e daí o finito ficou opressivo pra caralho, mas foi ele mesmo que fechou. Se você é cristão, se você abre, se abre para a dimensão do infinito, entendeu? Sabe que o infinito é superior a você, que ele é mais inteligente do que você, que ele é mais bondoso do que você, que ele te conhece mais do que você conhece a ele, entendeu? O que é uma coisa bastante óbvia. Todos os males do mundo finito, vamos dizer, eles continuam existindo, tá certo? Mas você, de certo modo, recebe uma força extra para você ir em frente, entendeu? Agora, se não tem isso, eu digo, olha, o negócio aqui tá ruim, não adianta chamar a Deus, que Deus é pior, você tá entendendo? Epa, daí você tá ferrado, hein? Daí você é um coitado mesmo. Daí sai de baixo, o negócio é perigoso. Então, aqui tinha na cabeça do Karl Marx, do Bakunin, do Lenin, Che Guevara, Mao Tse Tung, né? O Brasil está cheio de cultura.